Capítulo 4: As redes sociais. A busca frenética pela exposição aprisiona e adoece. Faça um pit stop. Pare e olhe para dentro de você e de quem ama. Algumas celebridades detestam biógrafos não autorizados, seja porque revelam privacidades, seja porque tais biógrafos estão desinformados, seja porque distorcem dados ou tiram informações de contexto, ou ainda porque querem viver o máximo possível anonimamente, ainda que não consigam. Mas o que eles não sabem, nem o ser humano de um modo geral, inclusive pensadores da psiquiatria, psicologia, pedagogia e sociologia, é que há um biógrafo não autorizado em nosso cérebro que registra tudo sem autorização do nosso eu. Tive o privilégio de descobri-lo e descrevê-lo, e a presença desse biógrafo muda tudo na evolução da personalidade, na formação de traumas e no processo de aprendizado e construção de conflitos sociais. Características psicodinâmicas do biógrafo cerebral ou fenômeno RAM. O registro é automático. O registro opera em frações de segundos, mas a janela fica aberta por alguns segundos, no máximo 5, pela minha observação. Com isso, se registrou um pensamento perturbador, uma emoção fóbica, uma ofensa ou crítica injusta. Você tem no máximo 5 segundos para duvidar do seu controle, criticá-la, reeditá-la e neutralizá-la. Como o nosso eu não é treinado para gerir nossa mente, ele é irresponsável. Relapso não faz a higiene mental. Lembre-se do que já afirmei. Mesmo os melhores ambientalistas e ecologistas, os mais combativos e defensores do planeta Terra, são irresponsáveis em preservar os recursos do planeta mente. São rápidos para denunciar os fenômenos que afetam o aquecimento global, mas lentos em conhecer e denunciar para si mesmos os fenômenos que afetam o aquecimento ou esgotamento mental. O registro é involuntário, não depende da vontade humana. Milhares de pensamentos, emoções e experiências sociais são registrados diariamente e involuntariamente. Na era digital, esse número se multiplicou assustadoramente. Você é um deus da memória dos computadores, mas será um frágil menino diante da sua memória. Nos computadores você decide o que registrar. Na memória humana jamais terá essa decisão, pois a rejeição de um estímulo reforça o registro, a não ser que você não tenha contato mental com ele. Até a leitura de uma palavra será realizada involuntariamente. Você pode fugir de todos os seus inimigos fisicamente, mas jamais conseguirá se livrar deles em sua mente, a não ser que use importantes estratégias de gestão psíquica e reedição. E essas estratégias não são rápidas nem mágicas. Tudo que tem mais emocionalidade, seja alegria ou dor, gerará janelas poderosas, traumáticas, killer, quando houver qualquer tipo de sofrimento e saudáveis. Quando houver experiências prazerosas. Mas como as crises de ansiedade, o humor depressivo, as reações fóbicas, as rejeições, os fracassos, etc., produzem altíssimo volume de tensão, elas se tornam as memórias afetivas mais resgatadas, relidas, retroalimentadas e influenciadoras da evolução da personalidade. Devido aos processos complexos e multifocais de registro e leitura das informações e sua utilização na construção de cadeias de pensamentos e de experiências emocionais, nossa mente é uma caixa de paradoxos. Você pode ter pessoas pessimistas que não tiveram um passado tão traumático e pessoas otimistas que tiveram um passado dramático. Você pode ter jovens egocêntricos que tiveram uma educação altruísta e jovens generosos que tiveram uma educação
individualista. Você pode ter pessoas tímidas em lares sociáveis e pessoas seguras criadas em famílias frágeis e tímidas. Esses paradoxos ocorrem não apenas por causa da carga genética, que promove a excitabilidade ou retração emocional. Destacam-se por causa de 4 fatores. 1. A formação do eu. 2. O nível de reedição das janelas doentias produzidas pelo eu por atuação espontânea do fenômeno RAM. 3. A retroalimentação das janelas não reeditadas. 4. As escolhas que o eu faz ao longo da jornada de vida. De um modo geral, o lixo mental, incluindo os mais diversos tipos de dores emocionais, por sofrer um registro superdimensionado no córtex cerebral, tem mais preponderância do que as experiências prazerosas no psiquismo humano, em especial se o eu as retroalimentar. Por exemplo, um ataque de pânico produz em poucos segundos uma janela killer duplo P, com 2 superpoderes. Poder de ser encontrada em meio a milhares de janelas ou arquivos saudáveis e poder de ser relida e expandida. Os ataques de pânico são o teatro da morte. Não se morre por essas crises de ansiedade, mas quem sofre tais ataques não pensa assim. No momento do ataque de pânico, jura em sua crise que vai morrer ou desmaiar publicamente, ainda que seja um cardiologista. A era da intoxicação digital aumentou dramaticamente os níveis de ansiedade, expandindo os sintomas psicossomáticos, sintomas físicos de origem emocional, como cefaleias, dores musculares, falta de ar, nó na garganta, diarreia quando tenso, taquicardia, vertigem ou tontura. Há sintomas de todos os tipos, inclusive coceira ou prurido. Esses sintomas são um grito de alerta do cérebro para executivos estressados, pais preocupados, professores esgotados e, em especial, jovens plugados no mundo digital. O cérebro grita por meio dos sintomas. Mude seu estilo de vida, não estou suportando mais. Mas os heróis, os que se acham imortais, não ouvem a voz do cérebro. Só desabam quando têm um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade insuportável. Somos irresponsáveis em cuidar do planeta mente. Você é um herói? É muito melhor um covarde vivo do que um herói morto. Por pior que sejam os ataques de pânico, quem os tem não desanime, pois é uma oportunidade de ouro para a mudança de jornada, pois ao superá-los, acaba se apaixonando pela vida outra vez. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. O fenômeno RAM revela privacidades? Não para os outros, mas para o próprio ser humano. Ele registra nossa biografia e descortina sempre nossas mazelas para nós mesmos. Por isso há pessoas que carregam a culpa a vida toda ou nutrem ódio por alguém em toda a sua história. Não adianta fugir, negar, se esconder dos conflitos, dos vexames, humilhações, fracassos, desafetos, inimigos. Você tem de reescrevê-los. Aonde você for, carregará a sua biografia. Ela estará diante dos seus olhos, sempre aberta e não mofando numa biblioteca. Portanto, se quer ver dias felizes, cuide da qualidade do que pensa e do que sente. Milhões de jovens malham nas academias, cuidam do corpo, mas não treinam a mente. Cuidam da tabela de alimentos que ingerem, mas não cuidam dos nutrientes emocionais que são registrados em seu cérebro. Não é isso uma contradição absurda? Jovens sarados por fora, mas com 100 anos de idade emocional. Mentes agitadas, perturbadas pelo futuro, impacientes,
preocupadíssimas, são especialistas em valorizar a embalagem, o que é bom, mas péssimos para cuidar do conteúdo, o que é horrível. O índice GEEI, gasto de energia emocional inútil, deles é altíssimo. Espero, sonho e até suplico para que meus leitores redesenhem seu estilo de vida emocional. Não faça inimigos, entenda que por detrás de um hater há uma pessoa que odeia a si mesma. Por detrás de alguém que o fere, há sempre alguém ferido. Essa técnica não resolve o problema dessas pessoas, mas resolve o seu conflito, pois aumenta seus níveis de tolerância às frustrações e sua capacidade de perdoar de forma poderosa. Jamais se esqueça que o perdão é um atributo dos fortes e o sentimento de vingança ou raiva dos fracos, pois essas emoções são biografadas de forma implacável no hospedeiro. A maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo, pois se deixa de viver em sua mente, e o maior favor que se faz ao inimigo é odiá-lo, pois ele se eternizará em você. Reitero, cuidado. Você tem no seu cérebro um biógrafo não autorizado, registrado rapidamente tudo o que se passa na sua mente sem que você autorize. Nunca é demais enfatizar esse tema, pois as redes sociais viram caldeirões de crises e conflitos. Estava na Rússia e, na época, uma garota de 12 anos foi criticada severamente nas redes sociais. Ela ficou tão abalada que atentou contra a própria vida. E daí, se alguém criticá-lo, cancelá-lo ou excluí-lo, faz parte do jogo da vida conviver com pessoas injustas e inumanas, mas não faz parte do jogo você se autodestruir. Leve por toda a vida esta ferramenta de gestão da emoção. Sua saúde emocional vale ouro, o resto é lixo. O eu frágil gera mentes frágeis. Se você detesta alguém, ele vai dormir com você e perturbar seu sono. Se você valoriza um hater, ele vai ser registrado em sua memória a tal ponto que vai almoçar e jantar com você e estragar seu apetite. Se dá muita importância às críticas, não apenas terceirizou sua felicidade em função da opinião dos outros, mas também perdeu a capacidade de ser líder de si mesmo. As estratégias que o ser humano sempre usou e está usando intensamente na era digital, como rejeitar, odiar, excluir, negar, nunca funcionaram para livrá-lo dos seus inimigos, desafetos, problemas ou quaisquer estímulos estressantes. Toda vez que você se sente apequenado, diminuído, desinteligente, incapaz, você provoca o fenômeno RAM a registrar janelas traumáticas que retroalimentam sua timidez, insegurança, autopunição e sentimento de incapacidade. Entretanto, se o eu atua como protagonista da própria história, impugnando suas ideias pessimistas, reciclando suas emoções angustiantes, você interfere no roteiro e dirige seu script. Deixa de ser um espectador passivo, como tem sido centenas de milhões ou bilhões de seres humanos. Ouça os ruídos de sua mente. É quase que inacreditável que ninguém suporte ouvir um barulho no motor de um carro, ou um pneu murcho, ou uma torneira pingando, ou mesmo um trinco na parede, sem parar o que está fazendo e de alguma forma procurar fazer reparos. Porém, paradoxalmente, o aparelho mental dos filhos, alunos, casais, professores, influenciadores digitais está com graves problemas, apresentando sintomas como irritabilidade, descontrole, mau humor, depressão, ansiedade, mas raramente se interrompe o que se está fazendo para procurar tratamento ou, no mínimo, tomar uma atitude para se reinventar. Não fazemos pit stop, o termo que se usa quando um carro de corrida para num boxe para fazer reparos, para questionar como está a minha saúde emocional. Notáveis seres humanos
para a sua empresa são carrascos de si mesmos. Colocam-se num lugar indigno de sua agenda. Você faz pit stop ou vive numa correria em que não tem tempo para si? Somos passivos, estéreis, só procuramos ajuda para nós ou para quem amamos, quando os conflitos se agravam, o que impõe riscos de graves transtornos emocionais, suicídio ou mesmo automutilação. Pais e professores observam as notas ruins dos filhos e os criticam, mas diante de comportamentos incomuns, fora da curva, raramente perguntam que pensamentos perturbadores o controlam. Que conflitos e sofrimentos você atravessa? Que fobias o dominam? Se você nunca fez perguntas como essas, se apenas aponta falhas dos outros, me desculpe, mas você está apto a conviver com máquinas, mas não com seres humanos. Espero que, como meu aluno, você faça pit stops e penetre em camadas mais profundas de quem você jura amar, mas não sabe como amar com gestão da emoção. Na era digital, não temos tido tempo para conversar com leveza e profundidade. Não temos desenvolvido habilidades fundamentais para formar mentes livres e emocionalmente saudáveis, como trabalhar perdas e frustrações, resiliência, empatia, capacidade de ousar, de se reinventar, de dar tantas chances quanto necessária para nós mesmos, quando falhamos. Dar novas chances para si é fundamental. Abraçar-se, dar risadas de certos fracassos, ser bem-humorado com notas foras. Saúde mental exige que você não seja implacável consigo, mais tolerante, leve, capaz de apostar em si. Caso contrário, você vai se auto-sabotar. E quanto aos outros, que atitude devemos ter quando nos decepcionam? Igualmente, dar tantas chances quanto as necessárias. Ninguém muda ninguém, mas podemos contribuir com os outros quando apostamos neles, exaltamos seu potencial e os encorajamos a não desistirem nunca. As pessoas mais próximas são as que mais vão decepcionar você. E daí? Decepção faz parte do jogo da vida. Somos imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas. Se quer conviver com pessoas que não o frustrem, mude para o outro planeta, pois elas não existem. Na era digital, o radicalismo e a intolerância ganharam asas. Somos implacáveis conosco e com os outros. Mas quem treina seu eu diariamente para gerir a emoção, pouco a pouco conquista uma mente livre, criativa, produtiva, rica, bem-humorada, feliz. Não se obriga a ser feliz, treine ser feliz. Uma emoção saudável não desenvolve uma felicidade utópica, nem uma felicidade obrigatória. Você não pode se obrigar a ser feliz como é propagado nas redes sociais. Uma festa, todo mundo feliz o tempo todo. Na realidade, todo mundo mentindo para si e para os outros. Nas redes sociais, as pessoas parecem estar sempre alegres, dispostas, motivadas, sorrindo. Esse é um recorte da realidade. Uma felicidade débil e superficial que não existe no teatro da emoção. Quanto mais se obrigar a ser feliz, maior a chance de ser infeliz. Quanto mais se obrigar a ser tranquilo, maior a chance de ser ansioso. Quanto mais procurar freneticamente o sucesso, mais terá chance de fracassar, pois mais vai se frustrar, se estressar e bloquear sua capacidade de pensar e se reinventar. Ser feliz não é ser alegre o tempo todo, mas transformar invernos em belíssimas primaveras. Evitar todos os invernos é deixar de viver. Procurar só as primaveras é viver artificialmente. Não há céu sem tempestades. Não há prazer sem angústias. Não há felicidade sem momentos de tristeza, pelo menos sob o ângulo da emoção humana. A nossa história emocional atravessa invernos e primaveras,
e as flores mais notáveis das primaveras são gestadas na escassez hídrica, nos ventos cortantes e nas baixas temperaturas dos invernos. Quem tem medo das intempéries, das crises, dificuldades, das vaias, das rejeições, reitero, está fora do jogo da vida, porque no jogo da vida aplausos e vaias, ganhos e perdas, crises e oportunidades fazem parte do show. A mente humana é tão complexa que tem vida própria independente da vontade do eu, do desejo consciente. Quantos pensamentos perturbadores você produz que seu eu não queria? Quantos barulhos, quantos ruídos ocorrem na sua mente que você não quis produzir conscientemente? Parece um filme de terror, e de fato construímos um filme de terror mental. Você não precisa se aterrorizar assistindo a um filme de Hollywood. Basta seu eu não aprender a pôr ordem na sua casa psíquica, que poderá se perturbar muito. Por exemplo, você não deseja ser impulsivo, mas quantas vezes, quando contrariado, age pelo fenômeno bateu-levou, estímulo-resposta. Um débito ou uma dívida no banco que não foi pago gera transtornos. Mas para quem? Para o devedor ou para o cobrador? Geralmente para ambos. Quem deve se angustia, quem cobra se estressa. Já imaginou o débito emocional que o ser humano tem com a esposa, ou o marido, ou filhos, ou alunos? Quem não tem débito emocional mente para si mesmo. Quantas respostas agressivas? Quantas vezes deveríamos pedir desculpas e não ficar se justificando? Quem eleva o tom de voz é impaciente, cobrador, criticista, apontador de falhas, está sempre aumentando seu débito no banco da emoção. Você está aumentando ou diminuindo o seu débito? Você não quer ser tímido, mas seguro, capaz de expressar suas ideias com maestria e desenvoltura. Mas quantas vezes se retrai quando alguém o questiona em público ou se recolhe dentro de si quando sua equipe de trabalho o critica? Você não deseja ser intelectualmente líder de si mesmo. Não ser escravo dos mais diversos tipos de medos ou fobias, mas há ser humano que não os tenha? Há pouco tempo, conversando com um empresário americano, ele me disse que tinha um medo estranho, um medo de nadar. Já sofreu afogamento? Não. Não sabia nadar? Sabia. Mas por que tinha medo de piscinas? Qual o motivo desse paradoxo? Eu tenho medo de piranhas. Mas não existem piranhas em piscinas artificiais, mas na sua mente existiam. A mente mente. A origem do seu conflito passava pela sua infância. Ao assistir ao filme Piranhas, o fenômeno RAM registrou de forma privilegiada uma janela traumática Killer duplo P. Pode ser encontrada em meio a milhões de arquivos e poder de ser lida retroalimentada, gerando um cárcere mental. Cárceres mentais se constroem quando o eu não recicla o lixo dos pensamentos e das emoções tensas e os rumina. Um animal ruminante retorna o alimento à boca e o mastiga e o engole de volta. Um ser humano que adoece, rumina perdas, mágoas, frustrações, fracassos, bullying e os devolvem para a sua memória, expandindo o seu trauma. Traumas expandidos são um problema. Freud apontou a formação dos traumas em sua teoria psicanalítica, o que foi bom, mas insuficiente. Como ele não estudou sistematicamente a última fronteira da ciência, a construção de pensamentos, não entendeu que a retroalimentação do trauma é tão grave como o próprio trauma original. Traumas asfixiantes ou aprisionantes são sempre retroalimentados, ainda que inconscientemente, enquanto traumas que se perdem na colcha de retalhos do córtex cerebral não nos perturbam intensamente porque não foram retroalimentados. Não é em tese o impacto da rejeição, perda, frustração, exclusão que determina a dimensão do conflito, mas sua leitura e releitura angustiante. Muitas crianças e adolescentes vítimas de atrocidades nas guerras sobreviveram e tiveram uma personalidade razoavelmente saudável, enquanto crianças e adolescentes na guerra digital da comparação e necessidade neurótica de evidência social
tem desenvolvido uma personalidade doente. Para sempre lembrar, a nossa história emocional atravessa invernos e primaveras, e as flores mais notáveis das primaveras são gestadas na escassez hídricas, nos ventos cortantes e nas baixas temperaturas dos invernos. Quem tem medo das intempéries, das crises, dificuldades, das vaias, das rejeições, reitero, está fora do jogo da vida, porque no jogo da vida, aplausos e vaias, ganhos e perdas, crises e oportunidades fazem parte do show. A mente humana é tão complexa que tem vida própria independentemente da vontade do eu, do desejo consciente. Quantos pensamentos perturbadores você produz que seu eu não queria? Quantos barulhos, quantos ruídos ocorrem na sua mente que você não quis produzir conscientemente? Parece um filme de terror e, de fato, construímos um filme de terror mental. Você não precisa se aterrorizar assistindo a um filme de Hollywood. Basta seu eu não aprender a pôr ordem na sua casa psíquica, que poderá se perturbar muito.